Que relação existe entre a tradição e a Sagrada Escritura? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Estamos nos debruçando sobre o compêndio do Catecismo da Igreja Católica. E chegamos à pergunta de número 14, onde estamos falando da tradição, isto é, da revelação de Deus, que também nos vem pela tradição apostólica. Então, a pergunta é: que relação existe entre a tradição e a Sagrada Escritura? Qual é a relação que existe? Porque a Igreja Católica aceita a tradição apostólica e a Sagrada Escritura. Importante saber qual a relação. Ora, a Igreja ensina que tanto a tradição como a Sagrada Escritura estão profundamente unidas, porque provém de Deus. Elas são unidas entre si, compenetradas entre si, diz o compêndio. Ambas provêm de Deus e são presentes que Deus deu à Igreja. O que elas contêm? Tradição e Sagrada Escritura, que por sua vez contém o mistério de Deus. Em outras palavras, o mistério de Deus não dá para fechá-lo apenas na sua palavra. Deus é que quis assim se revelar. Aliás, a própria revelação de Jesus Cristo nos chegou pela tradição, porque Cristo não escreveu. Ele podia ter feito como outros fundadores de igrejas, que a primeira coisa que eles fazem é fazer o quê? A primeira coisa que fizeram foi escrever algum livro que depois chamaram de sagrado. Cristo não. Cristo, a única coisa que escreveu foi na areia, e as ondas do mar da Galileia devem ter apagado em seguida, por ocasião daquele encontro daquela adúltera, que queriam apedrejá-la. Senão, Jesus revelou por palavras. Ia à montanha e falava. Entrava numa barca e falava. Mais tarde é que essas palavras foram escritas. Mais tarde, por ação do Espírito Santo. Jesus sabia que o Espírito Santo nos ia ajudar. O Espírito Santo que garantiria a integridade da verdade da fé. E os apóstolos então colocaram por escrito aquilo que se lembravam. Aliás, Jesus havia dito mesmo que o Espírito Santo seria o Espírito da verdade e que os manteria na verdade. O Espírito Santo que garantiria a integridade da verdade, porque revelar coisas tão profundas a pessoas tão humanas, tão frágeis, era realmente um risco. Mas Jesus deu a certeza que o Espírito Santo estava sempre com a Igreja para mantê-la na verdade. Repito, tanto na tradição oral como na Sagrada Escritura, os textos revelados por Deus através primeiro dos profetas, depois por Jesus Cristo, e somente depois colocados por escrito, provém da mesma fonte, Deus. Deus é a fonte, e ambos gozam da ação do Espírito Santo. Tanto a tradição apostólica, a tradição oral, como a Sagrada Escritura, tem a ação do Espírito Santo. Por isso a Igreja valoriza muito aquilo que ela foi acolhendo pela tradição. Daí o testemunho daquilo que os apóstolos não colocaram por escrito, mas revelaram aqueles que nós hoje chamamos de padres da geração apostólica, ou aqueles que nós chamamos de santos padres. São mais ou menos 50 na história da Igreja, desde o início. Por exemplo, São Clemente de Roma foi o terceiro Papa, terceiro na sequência. Ele viveu, ele conheceu os apóstolos. Santo Inácio de Antioquia, Tertuliano, Santo Agostinho, São Jerônimo e, por último, São Tomás de Aquino.
os escritos deles não estão na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, mas o que escreveram foi iluminado pelo Espírito Santo. Os santos padres, eles são mais ou menos do século II até o século VII. Muitos deles conheceram, viveram com os apóstolos. Então eles enfrentaram as heresias e souberam fixar para sempre o que Jesus nos deixou através dos apóstolos. São importantes os santos padres, aqueles homens que escreveram as grandes revelações de Deus, para que vocês acolham sempre o que nos diz a tradição apostólica, para que vocês acolham sempre o que nos diz a Sagrada Escritura, como ensinamentos de Jesus Cristo, inspirados pelo Espírito Santo. Façamos a oração de Jesus da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.